Fala pessoal, tudo bom? Nessa palestra eu vou estar falando um pouquinho sobre a segurança nas redes sociais, né? Principalmente nesse momento que a gente vive agora com a inteligência artificial cada vez mais de fácil acesso para todo mundo, né? Então vamos lá. Na era da inteligência artificial, as redes sociais tornaram-se um elemento essencial da vida cotidiana, mudando a forma como nos comunicamos, interagimos e compartilhamos informações. Com o avanço rápido da tecnologia, as redes sociais estão passando por uma transformação significativa, à medida que algoritmos inteligentes são cada vez mais utilizados para personalizar feeds de notícias, recomendar conteúdo e até mesmo criar novos conteúdos. Esta interseção entre redes sociais e inteligência artificial oferece promessas emocionantes de experiência mais personalizadas e eficientes, mas também levanta questões profundas sobre privacidade, segurança, viés algorítmico e o papel das redes sociais na sociedade contemporânea. Nesta introdução, exploraremos os desafios e oportunidades das redes sociais na era da inteligência artificial, destacando seu impacto na comunicação, na cultura e na política. Então, cada vez mais, as redes sociais já tinham um papel muito importante na nossa vida, né? Por bem ou por mal, né? Pegando dados e ao mesmo tempo facilitando coisas das nossas vidas, da comunicação, etc. Mas agora, com a inteligência artificial, cada vez fica mais difícil você definir o que é falso, o que é verdadeiro, né? E é mais ou menos nesse tom que a gente vai continuar essa palestra, beleza? Então vamos lá. A inteligência artificial tem várias funções, né? Uma delas são os geradores de linguagem natural, por texto, né? Principalmente hoje em dia o mais famoso, né? O ChatGPT. Então vamos dar uma olhadinha na descrição do ChatGPT, né? O ChatGPT é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, projetado para gerar texto coerente e relevante em resposta a uma ampla variedade de entradas de texto. Ele é treinado em uma vasta quantidade de dados textuais para entender e gerar texto em vários estilos e contextos. O ChatGPT é capaz de responder a perguntas, fornecer informações, realizar tarefas de escrita criativa e muito mais, com base no contexto fornecido a ele. Ele é uma ferramenta poderosa para a comunicação, criação de conteúdo, assistência em uma variedade de domínios, né? Então assim, para quem não conhece, o ChatGPT é basicamente um chat de texto, né? Então você que está usando aí o seu WhatsApp, é como se você estivesse escrevendo no WhatsApp, assim, num programa de texto, mandando para alguém, só que você está mandando para o ChatGPT. E a inteligência que está ali, né, do aplicativo, ele vai conversar com você. Só que ele tem uma inteligência absurda, né? Porque ele foi treinado com dados da internet inteira. Então qualquer coisa que você pergunta para ele vai conseguir conversar com você, te explicar assuntos, né? E até, por exemplo, entender como os seus padrões de escrita e reproduzir isso se você pedir para ele que assim ele faça, né? Então ele tem uma inteligência absurda e o processamento dele é muito rápido, né? Vamos pro texto em amarelo aqui, que eu vou dar uma dos motivos assim da parte ruim, né, desse tipo de coisa, né? Então o processamento de linguagem natural pode ser utilizado para entender como uma determinada pessoa escreve com base em seu estilo de escrita, escolha de palavras, padrões gramaticais e outras características linguísticas, por exemplo, né? No entanto, é importante ressaltar que a maioria dos usos legítimos do processamento de linguagem natural visa aprimorar a compreensão da linguagem e oferecer benefícios, como personalização de serviços, detecção de spam ou até mesmo auxílio na redação de textos. Então, por exemplo, aquele e-mail que chega que é spam, né? Normalmente o processamento de linguagem natural, ele já vai entender que aquele e-mail que chegou para você é um spam, já vai jogar direto para a lixeira ou vai até bloquear, né? Mas como que uma pessoa mal intencionada pode usar esse tipo de coisa? Ela pode, por exemplo, pegar uma conversa que você teve com ela por chat, né, no WhatsApp, uma pessoa que você não conhece, por exemplo, pegar todos os textos que você escreveu, jogar no ChatGPT e falar para ele emular o jeito que você escreve, por exemplo, né? Criando assim se fosse falsificar você, por exemplo, fazer se passar por você no WhatsApp ou em redes sociais escritas, ele conseguiria escrever do jeito que você realmente escreve nas redes sociais. Então isso seria um jeito de enganar mais fácil as pessoas que conhecem você também, né? Então olha um dos perigos aí, né, das falcatruas aí da internet, né? Não é motivo de se preocupar, tá? Querendo ou não, a tecnologia vai avançar para esse sentido, tem muito uso bom, mas é só para ficar esperto, né? Que às vezes vem alguém falando com você, se passando por alguém da sua família ou alguma coisa assim, então tem que ficar sempre, né? Se é um número de telefone diferente, estranho, sempre dá uma, né? Esperto, né? Bom, vamos lá.
síntese de voz, né? Então, os aplicativos de síntese de voz, né, são sistemas de software que utilizam inteligência artificial para gerar voz artificialmente a partir de texto escrito, além de ter a capacidade também de clonar vozes. Alguns têm, né? Eles são capazes de transformar texto em fala de maneira natural e fluida, permitindo que computadores, dispositivos móveis e outros sistemas emitam mensagens sonoras com qualidade semelhante à voz humana. Esses programas geralmente envolvem técnicas avançadas de processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para produzir vozes que se assemelham às humanas em tom, entonação, expressão emocional. Essas tecnologias são frequentemente usadas em assistentes virtuais, sistemas de navegação por voz, leitores de tela para deficientes visuais e muito mais, né? Como exemplo ali eu coloquei o Flick, que também é de vídeo, né? Se eu não me engano, e o Resemble AI, né? Então existem aplicativos que eles... É que nem o Google Tradutor, né? Você escreve um texto e você pode apertar para ele falar, né? Vai ter uma vozinha lá já do Google Tradutor. A diferença de uma síntese de voz avançada com inteligência artificial de hoje em dia é que ela pode simplesmente capturar uma voz que já existe e falar aquele texto com aquela voz. Então ela pode pegar essa voz que eu estou falando com vocês agora, né? Capturar essa voz e pôr para falar outros textos. Além disso, ela vai sacar a entonação que eu falo, as pausas, o meu jeito, né, também de falar, e ela vai se passar por mim de um jeito muito natural. Então vocês já podem imaginar o perigo disso, né? Então, ali embaixo em amarelo, né? Golpes por voz. Vozes falsificadas podem ser usados para criar chamadas telefônicas ou mensagens de voz persuasivas, enganando as pessoas e fornecerem informações pessoais ou financeiras em golpes por voz. Então, aqueles golpes de enganar a família, sabe? Essas coisas assim, que tinha muito, né? De alguém ligar para sua mãe, alguma coisa assim, meio, né? E se passar por você, tende a ficar cada vez mais complicado, né? Porque se a pessoa tiver acesso a um áudio seu que você mandou para alguém por WhatsApp, alguma coisa assim, a pessoa pode usar esse áudio para processar em um aplicativo de síntese de voz e usar aquela voz que é a sua, com o seu jeito de falar, não é só a sua voz, né? Ela vai ter toda a entonação, todo o jeito que a sua voz já tem, e vai ficar muito mais verossímil, né? Para enganar alguém, né? Então tem lógico que as partes boas são muitas, entendeu? Mas como a gente está falando sobre segurança na internet, então é sempre ficar esperto, né? Então você vê aqui a mesma coisa que eu falei pro de texto, né? Que eu vou falar para outros também, né? Você tem que sempre checar se é a conta certa que tá te mandando, né? Se não veio esse áudio de alguém que você conhece de um número nada a ver, né? Então sempre ficar de olho nessas coisas, né? Geradores de música. Os geradores de música funcionam quase do mesmo jeito do síntese de voz, né? Ali eu dei exemplo SoundDraw, né? SoundDraw é um aplicativo, é um site que você vai lá e você escolhe o gênero da música e já cria uma música ali do nada, né? Não é do nada, tá? Vamos tomar cuidado com isso também, porque eles pegam um banco de dados de músicas, daí depende do aplicativo, né? Mas teve muito aplicativo que tem que ser regulado, né? Porque eles pegavam, por exemplo, o de imagem que eu vou falar já, eles pegavam a imagem da internet inteira, né? Só que tem autores dessas imagens, né? Elas têm direitos autorais, eles não podem fazer isso, né? Então cada vez mais está sendo regulado isso porque é necessário, né? Ter leis, né? E o SoundDraw, ele faz músicas, né? Então ele pega vários estilos musicais, treina a inteligência artificial para você apertar ali, quero uma música ambiente. E daí você clica e ele vai gerar na hora uma música nova, do nada, né? Do nada, igual eu falei ali, né? Bom, vamos lá. Geradores de música por inteligência artificial são sistemas de software que usam algoritmos de inteligência artificial para criar música de forma autônoma ou em colaboração com compositores humanos. Que acontece, por exemplo, com a ferramenta Magenta, que eu não coloquei aí, né? Mas é meio que isso, né? Você consegue dar um pouquinho da ideia ali, assim, às vezes escrever um prompt, né? Que às vezes você pode escrever o texto, eu quero uma música de tal coisa, e ele só lê aquele texto e já faz várias músicas daquele estilo, né? Então, vamos lá. Elas podem funcionar de várias maneiras, desde a geração completa de composições musicais até assistência na composição, harmonização ou improvisação. Esses sistemas geralmente são treinados em grandes conjuntos de dados musicais para aprender padrões, estilos e convenções musicais, e podem empregar técnicas como redes neurais artificiais e processamento de linguagem natural para gerar música original em diversos gêneros, estilos e instrumentações. Os geradores de música por inteligência artificial têm sido utilizados em uma variedade de contextos, incluindo composição assistida, produção musical, trilhas sonoras para filmes e jogos, e até mesmo para performances musicais ao vivo, né? Então, isso não tem como a gente parar, sabe? Esse lance da música, né? Por exemplo, eu sou músico, né?
há mais de 20 anos eu dou aula de músico, né? Toquei, eu sou compositor, tudo, né? E, por um lado, são ferramentas muito boas, que você vai conseguir ali mixar melhor uma música e tal. Mas, por outro lado, pode ser que muita gente perca emprego, né? Que é o principal mote aí da inteligência artificial, né? Por ser um tipo de revolução tecnológica, de novo, que nem quando foi a internet, né? No final dos anos 90, começo dos anos 2000 ali, né? Principalmente quando, na primeira década de 2000 até 2010, que a gente foi vendo um monte de profissão mudar no mundo, né? Então talvez aconteça isso com a inteligência artificial, o que é preocupante, né? Mas eu acho difícil parar a tecnologia, né? Então, bom, vamos lá. Daí a gente tem também geradores de imagem, né? De inteligência artificial. Então, como exemplo, ali eu coloquei o Midjourney. Midjourney é um robozinho que a gente coloca num aplicativo que chama Discord, né? Que é um aplicativo de texto, né? Tipo WhatsApp, assim, né? E que você pode gerar imagem. Então você escreve como se estivesse escrevendo com alguém. Eu quero uma imagem de um balão voando na Grécia, junto com um Pegasus, sei lá. E daí ela vai criar a imagem pra você na hora ali, né? Assim funcionam os outros também. O DALL-E é o do OpenAI, né? O mesmo ChatGPT é o do DALL-E. Stable Diffusion, que era grátis, né? Agora acho que é pago. Unreal Person é um site muito interessante. Você clica para gerar uma pessoa que nunca existiu, né? Então ele vai criar uma foto de uma pessoa que não existe. Daí você já também vê um perigo disso, né? Somado com tudo que eu falei antes, né? Com de voz, com de texto, né? Então pode criar um fake ali, né? Então, geradores de imagem por inteligência artificial são sistemas de software que usam algoritmos de inteligência artificial, especialmente redes neurais generativas, para criar imagens de forma autônoma. Eles funcionam aprendendo padrões e características visuais a partir de grandes conjuntos de dados de imagens e, em seguida, gerando novas imagens que se assemelham a esses padrões. Esses sistemas podem ser treinados para gerar imagens realistas de pessoas, paisagens, objetos, obras de arte abstrata e muito mais, dependendo do tipo de dados com os quais foram treinados. Eles são capazes de produzir resultados surpreendentemente detalhados e convincentes, né? Olha aí o lance do realismo que eu falei, né? Que pode ser bem perigoso. E são utilizados em uma variedade de aplicações, incluindo design gráfico, geração automática de conteúdo visual, aumento de dados para treinamento de modelos de aprendizado de máquina e criação de arte digital, né? Outro lance aí, o lance da arte, né? Eu nem coloquei aí no slide, mas que tá tendo, né? Um grande motim dos artistas, né? Porque tem muita gente usando arte criada por inteligência artificial para vender, né? E que acaba pegando ali, usando uma base de dados que são artes de outros artistas, né? Sem pagar os royalties dessas imagens, então é bem complicado, né? Então, em amarelo ali, né? Os geradores de imagens por IA podem ser usados para criar imagens falsas, manipulando fotos de pessoas, lugares ou eventos de maneira convincente. Isso pode levar à propagação de desinformação e difamação, né? Então imagina que você pode difamar uma pessoa pegando uma foto dela e colocando ela em outra situação. Assim, em um prompt, né? Em um textinho que você escreve. Pega a foto dessa pessoa aqui, coloque ela como se estivesse em tal lugar fazendo tal coisa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a informação, né? O jeito que a gente se previne de informação falsa, né, na internet, né, que a gente já vai ver também. Geradores de vídeo é a mesma coisa de imagem, né? Se der, daqui a pouco eu vou colocar vou colocar de fundo aí umas imagens feitas pelo Sora, né? Sora é um criador de vídeo por inteligência artificial. Vocês vão ver como que é sinistro. Simplesmente você vai escrever um texto ali nele e ele vai gerar, eu não sei se ele é por prompt mesmo de texto, né? Mas ele vai gerar um vídeo do jeito que você quer, com o cenário que você quer, realista, sabe? Com pessoas que nunca existiram, artes que nunca existiram. Então, assim, é impressionante, né? É impressionante mesmo, né? Isso daqui, o Sora é impressionante. Então, eles são geradores de vídeo realistas por IA. Os geradores de vídeo realistas por IA são sistemas de software que utilizam algoritmos de inteligência artificial como redes neurais generativas para criar vídeos que parecem autênticos e convincentes. Esses sistemas funcionam aprendendo a estrutura, o movimento e as características visuais de vídeos reais, por meio do treinamento em grandes conjuntos de dados de vídeos. Em seguida, eles podem gerar novos vídeos que compartilham semelhanças visuais e de movimento com os exemplos de treinamento, mas são completamente gerados pelo algoritmo. Ou seja, ele aprende de vários vídeos que existem e cria um vídeo novo.
É semelhante ao que o ser humano faz? Só que na verdade ele tá pegando realmente os vídeos ali, né? Então é meio complicado, né? Então em amarelo ali, associação com geradores de IA. Então vamos ver o que pode ser danoso, né? Um dos exemplos, né? Para cada tópico são vários, né? Eu elenquei um ali só pra gente dar uma visão geral, para também não ficar muito longo, né? A palestra. Geradores de vídeo baseados em IA podem criar deepfakes realistas, que são vídeos falsos que substituem o rosto ou voz de uma pessoa por outra, aumentando o risco de manipulação e difamação. Então é aquilo, né? Ele vai criar um vídeo seu, igualzinho qualquer outro vídeo seu que você já tenha feito e postado na internet, só que vai mudar o que você fala. O lábio vai mexer do jeito certo também, né? Do jeito que as novas palavras saem da sua boca, né? Não tem mais aquele lance que nem tinha em dublagem de filme antigo, né? Que eles estão falando lá e a dublagem tá por cima, mas a boca da pessoa tá mexendo na língua natural do filme, né? Não, com a inteligência artificial ele realmente muda também o movimento do lábio, tudo, né? Tanto que está sendo usado por algumas pessoas já para traduzir vídeo, né? Para fazer uma dublagem por IA, né? Então a pessoa fala, ela quer que saia em japonês, né? Por exemplo, ela só muda ali o que ela já falou para japonês e você vai ver a pessoa falando no vídeo em japonês como se fosse japonesa mesmo, né? Internet das coisas. Então hoje tudo qualquer treco que a gente tem internet, né? Qualquer coisa que a gente tem internet. Né? Então, a internet das coisas, vou ler a descrição ali, né? Ou IoT, né? Que é a Internet of Things, refere-se a uma rede de dispositivos físicos interconectados que estão equipados com sensores, software e outras coisas tecnológicas e permitem a coleta e troca de dados. Esses dispositivos podem ser quase qualquer coisa, realmente mesmo, né? Desde smartphones, eletrodomésticos, veículos, equipamentos industriais, até dispositivos médicos, wearables e sensores ambientais. Então, o celular está conectado à internet, o computador, a televisão, às vezes eletrodoméstico, né, que tem aquelas geladeiras caras, né, que já fazem a compra no mercado para você do que está faltando, né, que tem câmera ali, os sensores já vão avisando. Cada vez mais a nossa casa vai ficar interligada pela internet, né? Então, imagina o perigo disso, né? Os nossos dados, se você tem uma senha para tudo, só alguém pega isso e acabou, né? Porque daí a pessoa ela faz compra pelo seu nome, etc. Né? Então, em amarelo, né, dispositivos de internet das coisas conectados às redes sociais podem representar riscos de segurança, como acesso não autorizado a câmeras ou microfones, né, por exemplo, invasão de contas e roubo de informações. Isso tudo que eu estou falando até agora é só para a gente ter uma noção, né, do escopo geral, para depois a gente chegar numa conclusão aí, né? Nas redes sociais, né? Então, bom, hoje em dia pelo menos a pessoa vai ter um WhatsApp, né, obrigatório no Brasil praticamente para quem tem que falar com trabalho e tal, né? Mas muita gente vai ter Instagram, tem gente que usa Facebook, que é a mesma empresa do Instagram, né? E assim por diante. Então vamos ver algumas das partes ruins, né, das redes sociais. A propagação de desinformação, né? Então, as redes sociais facilitam a rápida disseminação de informações falsas e não verificadas, levando à propagação de desinformação e prejudicando a confiabilidade das fontes de informação. Ou seja, aquelas informações sem fonte, né? Cada vez mais uma pessoa manda um negócio, todo mundo já acredita e é isso, nem checa a fonte, nada, né? Então, sempre tem que checar a fonte das coisas, viu, gente? Com calma. Não vai passando pra frente informação que você, às vezes, você nem manja muito, né? Por exemplo, a minha área é mais a área da música, né? Como eu falei, né? E um pouco da tecnologia também, né? Então, é onde eu entendo um pouquinho ali, né? Então, eu consigo ver uma coisa ali e falar, pô, entendi e tal. Mas quando é uma coisa que não é da minha área, eu já nem compartilho, entendeu? Porque eu não entendo, né? Então, eu vou atrás de fonte, eu vou estudar um pouquinho mais, né? Então, tem que ter umas precauções ali, né? Então, cyberbullying, né? Então, o anonimato e a facilidade de acesso nas redes sociais pode levar ao aumento de casos de cyberbullying, resultando em danos emocionais e psicológicos para a vítima, né? Então, imagina hoje em dia como que é o bullying, né? Porque antigamente você saía da escola e acabava o bullying, né? Você estava sofrendo bullying ali. Agora, hoje em dia não, né? Vai continuar pelos grupos, você nem vai ficar sabendo, né? Que estão zoando de você na escola lá, né? Imagina a criançadinha assim, depois você chega um dia na aula lá, né? Então, é muito perigoso, né? Por esse lado. Então, evitar de expor, né? Assim, muita coisa relacionada da sua vida, assim, né? Seria uma coisa mais saudável, né? Lógico que a gente não vai deixar de usar a rede social, é meio difícil hoje em dia,
mas tentar usar com mais, né, não tão expositivo, né? Vício e saúde mental. O uso excessivo das redes sociais tem sido associado ao vício em tecnologia, problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e baixa autoestima, né? A gente fala que essa era é a era da depressão, né? Das coisas de saúde relacionadas à saúde mental, né? E talvez isso tenha aumentado muito por causa das redes sociais, né? Que você tá toda hora vendo a vida das outras pessoas, né? Então é bem complicado. Privacidade e segurança. As redes sociais frequentemente coletam e compartilham dados pessoais dos usuários, levantando preocupações com a privacidade e segurança das informações. Então, qualquer comprinha que você faz, você sabe que depois vai vir propaganda relacionada àquilo, o que você pesquisou também já vai ficar aparecendo. Por um lado, isso é bom. É bom, né? Porque vai te dar uma facilidade de achar aquilo que você quer realmente, né? Ele vai entendendo quem você é e vai passando isso. Por outro lado, é complicado, né? Porque se alguém tem acesso aos seus dados desse jeito, você começa a ficar perdido, né? Você já não sabe mais quem tem acesso às suas coisas, você tá sempre aceitando os termos do Instagram, de tudo lá, né? Então deveria haver uma regulação melhor dessas redes, né? Qualquer empresa que você abre, você é regulamentado, né? No país que você mora, né? Tem tudo certinho, você tem que fazer. Agora, essas empresas, elas funcionam no nosso país e elas não seguem, né? Não tem uma regulamentação delas, né? Então é bem complicado isso daí. Né? Influência política e polarização. As redes sociais podem ser usadas para influenciar opiniões políticas e promover a polarização, criando bolhas de filtro onde as pessoas são expostas apenas a pontos de vista semelhantes aos seus. Né? Não só isso, né? Mas assim, é muito perigoso isso hoje em dia, né? Porque você vê uma coisinha no WhatsApp, daí você já toma aquilo como verdade, você não vai às vezes ir checar, porque você tá na internet e o celular ali que você não pode ficar gastando, né? Então você já viu aquilo, já manda para outro grupo, né? Nem, assim, por exemplo, eu não entendo muito de política, né? Eu procuro estudar cada vez mais para, né? Para criar, é importante, né? A gente criar um entendimento melhor. Agora, eu não fico compartilhando essas coisas, entendeu? Porque eu não entendo tanto. Então eu não vou pegar um negócio de bate-pronto e já mandar pra outra pessoa. Eu vou parar, vou pensar sobre aquilo. Se eu não entendo, eu vou deixar quieto, eu não vou ficar compartilhando, né? Então é importante cada vez mais a gente entender isso daí, né? Que estão tentando, todo mundo manipulando a gente em rede social, então a gente tem que ficar esperto com isso, né? Impacto na autoimagem. A cultura de comparação nas redes sociais pode levar a problemas de autoestima e distorção de imagem corporal, especialmente entre jovens, e isso, né, com muitos dados, né, e meio que liga ali com saúde mental ali em cima, né, que a gente já falou. Fake news. As fake news podem ser usadas para influenciar a opinião pública, moldar narrativas políticas e promover agendas específicas. Elas podem ser usadas para desacreditar adversários políticos, gerar divisão entre grupos sociais ou promover ideologias extremistas, né. Então, a fake news, que são as notícias falsas, né, cada vez são mais tomadas como verdade, né? Eu lembro que no começo do uso da internet, assim, a gente falava que o que vem da internet não tem nem por que acreditar, né? Que tudo, só tinha coisa falsa. Mas quando vai passando o tempo, parece que vai normalizando, as pessoas vão achando que apareceu ali na internet já é verdade, qualquer site, nem checa o que é, né? Já vai passando pra frente, que a gente estava falando no tópico anterior. Para combater os perigos das fake news, é essencial promover a alfabetização midiática, né? Então você entender melhor os meios que você está mexendo, os aplicativos, né? A mídia, como funciona, educar o público sobre como identificar e verificar informações falsas, fortalecer a regulamentação e a transparência nas plataformas online e apoiar o jornalismo de qualidade e as fontes de informação confiáveis, né? Então, sempre checar fontes das coisas que vocês estão lendo. Aquele site fuleiro que tem uma notícia muito escabrosa do nada, sempre desconfia, né? Checa as fontes do que a pessoa falou, né? E etc. Né? Então vamos para a conclusão. Se por um lado a inteligência artificial oferece benefícios incríveis, como automação de tarefas, personalização de serviços e avanços na compreensão da linguagem natural, por outro, ela também introduz uma série de preocupações relacionadas à segurança, privacidade, viés e manipulação. Né? Então vamos para o amarelo ali, né? Os perigos associados à segurança nas redes na era da IA são variados e multifacetados. Eles incluem a propagação de desinformação, o aumento de cyberataques e fraudes, né? Fraude de banco, eu já fui hackeado, né? Então é um perigo gigante, né? Porque a pessoa pega seus dados e vai para todas as redes e tenta pegar todas as redes. Você já não sabe, você já não tem mais controle de onde tem cartão, onde não tem, não sei o que. Então é muito perigoso, cada vez pior, né?
gente vai perdendo a noção. Então, você tem senha de coisa, escreve num papel, não fica escrevendo no celular, né? Se der, dá uma codificada até na sua própria senha no papel ali, pra você entender, mas a pessoa que lê não entender, né? Então, se sua senha é cachorro, escreve pra você mesmo, gato, pra você lembrar que quando você lê gato é o cachorro, né? E se você tem a memória meio fraca, é melhor só por escrever a senha mesmo, normal, né? Mas você tem que ter medida de segurança offline, né? Menos exposição online e tudo mais, né? Aumento de cyberataques e fraudes, amplificação de viés de discriminação, né? Então a discriminação cada vez maior, né? Na verdade sempre existiu, mas é mais forte que as redes impulsionam isso, né? Impulsionam a discussão para você ficar discutindo o dia inteiro lá, né? E cada vez usar mais ela, né? Então não importa o lado da pessoa, né? Pra lá, pra cá. O que importa é que você fique o dia inteiro lá discutindo. Aí sabe que discussão, assunto polêmico faz você ficar lá mais tempo, né? E assim você vai acabar comprando mais produto que eles vão ficar mandando propaganda. O comprometimento da privacidade e segurança dos dados pessoais, né? Toma cuidado. Esses perigos são exacerbados pela interconexão crescente entre sistemas de IA e redes sociais, bem como pela crescente sofisticação dos ataques cibernéticos e da manipulação de dados, né? Então cada vez vai crescer isso, não tem como, né? Quem fraudava a coisa vai fraudar cada vez mais na internet, porque na internet tá todo mundo lá, já tá tudo... Seus dados estão todos lá, né? No entanto, apesar desses desafios, também há motivos para otimismo. Mais ou menos, né? Então, avanços contínuos na pesquisa em segurança cibernética e ética IA estão ajudando a mitigar esses riscos, enquanto a conscientização pública está crescendo sobre a importância da proteção da privacidade e da promoção de práticas seguras online. Além disso, governos, empresas e instituições estão trabalhando juntos para desenvolver políticas e regulamentações que promovam o uso responsável e ético de IA e das redes sociais, né? Por um lado, é real, né? Eles têm uma preocupação assim para não manchar o próprio nome, né? Por outro lado, o que importa no final das contas para essas redes e tudo mais é o lucro, né? Então, sendo o lucro principal o mote, eles vão passar a imagem de bonzinho, mas ali no fundo sempre vai ter alguma coisa que te instiga a ficar lá para vender produto para você, né? Então sempre toma cuidado com as senhas, né? Tenta escrever senha offline, né? Em papel mesmo, assim, num caderninho bonitinho guardado onde você sabe que você vai lembrar de tudo. Uma dica boa que eu dou também tudo vai precisar de um e-mail de acesso. Então é legal você ter um e-mail só para coisa de trabalho, um e-mail só para coisa de diversão, de canal de YouTube, de joguinho, né? Ou seja, um profissional, um para coisa assim e um outro para de backup ali, assim, né? Então você tem uns 3 e-mails e só esses, você já sabe, esse daqui é coisa de trabalho, de estudo, então é esse e-mail. Esse daqui é coisa bobeira, tal, é esse outro e-mail. Por quê? Porque se a pessoa pegar um e-mail seu e tudo tá ligado no mesmo, ela vai ter acesso a tudo seu, né? Outra coisa é evitar muito ficar, sabe aqueles login com o seu Facebook, sabe? Entrar com login direto com o Facebook automático, ou com o Instagram automático, ou Google automático, em site que não é eles, né? Isso é muito perigoso, porque daí você vai ficar logado lá por uma conta sua, num site que você nem conhece, que vai linkar com o seu Facebook tudo, e depois, se a pessoa rouba aquele site lá, ela pega seus dados e pega todos os outros, entendeu? Então toma muito cuidado com isso daí. E outro cuidado grande também é diminuir um pouco a exposição na internet, né? Não precisa postar tudo que você faz, o caminho que você faz, ligar GPS, sabe? Cada vez vai ser mais perigoso isso, né? No mundo que a gente tem agora de redes sociais, todo mundo praticamente anda com o celular, né? Vive num mundo online também, né? Eu não vou falar que é mundo real e mundo virtual, não, porque é real também, né? O mundo da internet é real, você tá ali também, né? De certo modo. E cada vez mais cuidar dessa parte, né? Diminuir um pouco, né? Esse uso do mundo online, né? Não se expor tanto, né? Aqui as fontes de tudo. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo, né? Espero que tenha ajudado, tenha sido de alguma serventia para vocês, tá bom? Muito obrigado e até mais.